Uniclac. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o assunto aí, trabalho em equipe, né? Tenho que fazer algumas considerações importantíssimas para a galera. Primeira coisa que eu tenho que falar, primeira consideração fundamental. Gente, esse aqui é mais um daqueles assuntos de administração na qual, infelizmente, nós não temos uma referência bibliográfica, né? Assim, consolidada, uma referência bibliográfica que sirva de guia. Por exemplo, aqui nós não temos aí a referência bibliográfica do professor Hidalberto Chiavenato, do professor Antônio Maximiano, do Djalma Rebouças, não é isso? Então, com a ausência dessa bibliografia de referência, o professor fez aí uma grande pesquisa com base na resolução de centenas de exercícios sobre o assunto, e o professor chegou nesse formato de aula, aqueles assuntos que mais são cobrados de trabalho em equipe nas provas de concursos. Eu tenho absoluta certeza, se você assistir essa aula até o final, nós vamos desenvolver 10 exercícios aqui, tá? Cada exercício com uma ótica e um assunto diferente sobre o trabalho em equipe. E claro que o exercício também completa a aula, completa a videoaula. Prometo para você que no final da aula você estará altamente competitivo para fazer qualquer questão de concurso sobre trabalho em equipe, ok? Vamos lá, quero passar para vocês aqui, quero ilustrar o trabalho em equipe, né? Toda vez que o professor ouve essa palavra trabalho em equipe, eu lembro em formiga, né? Por que formiga, professor? Porque formigas aqui é uma comunidade, tá? É um ser que exerce o trabalho em equipe todos os dias, até pela sua sobrevivência. Nós observamos que elas são seres minúsculos, né? Seres minúsculos, em grande quantidade, que conseguem sobreviver através da ação do trabalho em equipe. Mas o professor aqui não veio explicar para a galera aí sobre formiga. A gente veio trabalhar sobre trabalho em equipe. Ok. Então, eu vou passar para vocês um conceito geral sobre trabalho em equipe, tá? Deixa eu até pegar aqui meus canetões, né? Meus canetões aqui, tá? Então é o seguinte, o conceito geral sobre trabalho em equipe, e depois nós vamos detalhando esse conceito, a diferença entre grupo e equipe, e assim por diante, e todos os pequenos blocos que são cobrados em trabalho em equipe, tá? Sobre isso. Primeira coisa, vamos lá. Trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe, trabalhar com um conjunto de pessoas, não é isso? Vem comigo aqui, ó. Trabalho em equipe é quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Então é o seguinte, o trabalho em equipe tem que ter a palavra esforço coletivo, né? O trabalho em equipe pode ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma tarefa ou determinado trabalho por obrigação ou não. Ou seja, olha só, por obrigação ou não, né? Então, por obrigação ou não, você pode. Professor, como assim por obrigação ou não? É muito simples. Você está numa organização, é constituído lá uma equipe de trabalho e vocês têm que cumprir sobre determinada missão desse trabalho em equipe, né? É isso aí, o que? Ele é obrigação. Você está dentro da organização, você tem que cumprir ordens, né? E esse ou não é quando vocês se juntam, unificam aí por interesses comuns, né? E sinergias comuns para desenvolver aí um trabalho que seja voluntariado. Bacana? Ok. Professor, mas e aí? E aí é o seguinte, agora a gente começa, de fato, entrar naquilo que é cobrado. Tá? Primeira coisa que o professor percebeu sobre esse assunto, em centenas e centenas de questões de concurso, é o seguinte. O examinador, ele quer que você saiba o seguinte. Qual que é a diferença, gente, de um trabalho em grupo e um trabalho em equipe, tá? Olha só, né? Existe diferença? São coisas iguais? E aí? Primeira coisa, são coisas diferentes. Gente, trabalho em grupo é uma reunião de pessoas que estão ali, que estão trabalhando de forma individualizada. Ou seja, não há o famoso espírito de equipe, tá? Nem todo grupo é uma equipe.
Agora, toda equipe, ela é um grupo. E qual que é a diferença? É o comportamento. O grupo não tem o espírito de equipe, são trabalhos individualizados. Já o trabalho em equipe, a equipe, existe o espírito de equipe, existe a sinergia, tá? Existe a responsabilidade de todos os membros do grupo. É a primeira coisa que o examinador cobra e cobra bastante. Então vamos lá, trabalho em grupo. Quais são as principais características, o que o aluno tem que fixar, o que o aluno tem que saber na hora da prova. Vamos lá. É um conjunto de pessoas, praticando atividades comuns, com objetivos idênticos, porém individualizados. Individualizados. É uma das principais diferenças entre o trabalho em grupo e equipe. Já a equipe, a responsabilidade, ela é compartilhada por todos os membros da equipe, tá certo? Todos os membros da equipe. Há uma sinergia de trabalho. Quando todo mundo trabalha de forma individualizada, mesmo tendo objetivo comum, não ocorre a sinergia, tá certo? Isso é a principal diferença. E essa palavrinha individualizados aqui, você vai conseguir distinguir nas questões de prova o que vem a ser um trabalho de grupo e o que vem a ser um trabalho de equipe. Então, primeira característica do trabalho em grupo, né, só para voltando aqui, tirando aqui um pouquinho essa poluição visual, que vocês devem saber é o seguinte. Primeira coisa, conjunto de pessoas. Tá? Tanto o grupo quanto a equipe são formadas por pessoas. Né? As organizações são formadas por pessoas. Tá? A organização é um ser social, nós já estudamos isso, né? Então, é um conjunto de pessoas praticando atividades comuns, né? Comuns, com objetivos idênticos, porém individualizados. Equipe, comigo, atenção. É um conjunto de pessoas que oferecem suas competências e conjugam seus esforços para fazerem coisas que são de responsabilidade de todos. Então, já no trabalho, tá certo? Já no trabalho, em equipe, há uma responsabilização coletiva. Tá? Uma responsabilização coletiva. Por exemplo, no trabalho em grupo, um cara pega, pisa na bola, faz algo errado. O grupo todo será responsabilizado ou só apenas aquele cara que pisou na bola? E aí, reflita. Vamos lá. Um grupo e uma equipe. Um elemento do grupo, tá? Vou falar um elemento, né? Um membro do grupo pisou na bola e errou. Pergunto, o grupo todo vai ser penalizado ou somente o indivíduo? E aí? Simples, se é o trabalho individualizado, somente o indivíduo. Agora, se um membro de uma equipe pisar na bola, a equipe toda ela vai ser responsabilizada. Entendeu a diferença? É o trabalho em equipe, né? Então, olha aí, né? A responsabilidade é de todos, visando resultados comuns através da outra característica importante sobre o trabalho em equipe é o que? Interatividade. Isso tem sinergia no trabalho realizado em conjunto. Então, o trabalho é realizado em conjunto. O trabalho não é realizado de forma individualizada. Pronto. Eu tenho certeza que com esses conceitos básicos, vocês têm condições aí de elaborar, de resolver qualquer situação de concurso sobre trabalho em equipe, sobre o assunto grupo versus equipe, né? Vamos praticar um exercício que eu trouxe para a galera aí. Vamos lá, né? Olha só. Existe uma diferenciação no conceito de grupo e equipes de trabalho. Tá? A alternativa mais abrangente que comporta o conceito de equipes então, o seguinte, o examinador, ele colocou no comando da questão que existe uma diferença muito grande entre grupo e equipes. E ele está falando, a sua missão aqui é o seguinte, encontrar uma dessas respostas que mais se encaixa no tipo equipe. Vamos lá, comigo. Indivíduos que se percebem como uma entidade social. Indivíduos, né? Olha só, indivíduos, pessoas, né? Que se percebem como uma entidade social. Professor, eu entendi esse cara aqui, entidade social, né?
Olha aí, entidade social. E aí, professor? Cara, entidade social. As organizações é um exemplo de uma entidade social, né? E indivíduos, né, que se percebem como entidades, ou seja, cada indivíduozinho ele se enxerga como uma organização, como uma empresa, ou seja, de forma individualizada. Então, o item 1 está errado. Tá? B. Pessoas que utilizam determinada tecnologia para atingir propósitos dentro das instituições. Olha aí, pessoas que se utilizam de determinada tecnologia. Rapaz, o trabalho em equipe, as pessoas da equipe podem até utilizar a tecnologia para atingir propósito nas instituições. Mas como está posto aqui no item B, vamos ler novamente. Pessoas que utilizam determinada tecnologia para atingir propósitos dentro da organização. Dá a entender que a tecnologia que é o trabalho em equipe. Não está errado, o item B não tem nada a ver com isso. C. Pessoas que usam espaços coletivos para desenvolvimento de atividades. Olha, pessoas, né? Grupo de pessoas, né? O que vem a ser um espaço coletivo, professor? Uma praça pública, uma cantina, a cantina lá, o refeitório da própria entidade, né? As pessoas que trabalham em equipe podem até utilizar esses espaços públicos, né? Mas o que está dizendo aqui? Pessoas que utilizam espaços coletivos para o desenvolvimento de atividades, né? Como está posto aqui no letra C, tanto grupo quanto equipes podem utilizar espaços coletivos. Não é isso? O que vai diferenciar do grupo e outro qualquer é o comportamento das pessoas, o propósito do grupo, a sinergia, a corresponsabilização de todos os membros, né? D. Sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas. Olha aí, cara, Sistema de relações dinâmicas, interações. Existem interações em equipes, com certeza, complexas, né? Um interage com o outro, né? Entre um conjunto de pessoas. Primeira vez aqui que o cara falou conjunto de pessoas. Olha aí. Toda vez que você vê na prova, pessoas, indivíduos, é de forma individualizada. Aqui, conjunto de pessoas, né? Que compartilham regras e responsabilidades, né? Existem regras na equipe de trabalho? Com certeza, estão dentro da organização, né? Então, ou seja, responsabilidades, compartilham, ou seja, nosso aluno do LAC não teria dúvidas em marcar a letra D, que é a resposta correta. Mas vamos para a letra E. Padrão complexo de relações democráticas entre pessoas que mantêm tarefas individualizadas e compartilham tecnologias avançadas, né? Olha aí, padrão complexo de relações democráticas. No grupo o quê? Uma democracia, todo mundo fala, todo mundo é ouvido, não é isso? Olha aí, né? Entre as pessoas, aí o cara vem, tarefas individualizadas, né? Olha aí, tarefas individualizadas é uma das características do grupo de trabalho. Com isso, nós chegamos aí ao gabarito, a letra D, tá? Rapaz, essas aulas que a gente traz bastante exercício é muito legal porque o aluno, a gente consegue reter a atenção do aluno, por quê? Porque o aluno tem condições de verificar como esse assunto foi cobrado em prova e o que está por detrás das questões, né? Mais uma questão, vamos aqui, galera, comigo. Sesgran Rio e IBGE. O trabalho nas organizações empresariais tem sofrido diversas modificações ao longo do tempo. Se no passado as atividades eram vistas como uma unidade separada das demais e deveriam ser realizadas de formas individualmente, então você quer o primeiro padrão. Olha só, adoro o texto explicativo que traz esses textos, né, que ajuda a compreender melhor. Então antes era um trabalho de grupo, tá certo? O grupo ele vai ser unificado com objetivo comum e tarefas semelhantes, não é isso? Contabilidade, né, TI, logística, individualizada. Só que hoje, esse modelo individual trabalha assim. Hoje, se sabe que quanto maior a integração e a colaboração entre os pares, maior a motivação dos funcionários e, consequentemente, maior a produtividade. Nesse sentido, uma equipe deve apresentar as seguintes características. Uma equipe, né? Vamos lá, tá? Então, vamos explorar um pouquinho mais aqui o texto explicativo do comando da questão. Um dos motivos, tá, que você busca o trabalho em equipe, porque você tem uma maior integração e colaboração.
Ó, maior integração, maior colaboração são elementos provocados no trabalho em equipe, ó, entre os pares. Maior motivação, ó, quanto mais interação e colaboração, mais o funcionário ele vai estar motivado para a ação, vai ter motivação. E, consequentemente, o resultado da organização, maior produtividade, né? Maiores resultados. Né? Olha a sequência lógica do trabalho em equipe. Né? Vamos lá. Então, letra A. Seu trabalho individual. Ó, seu trabalho individual. Lembra que eu falei para a galera? Ou seja, já está errado, né? Já está errado a letra A. Ó, seu trabalho individual e cada um se preocupa em realizar a sua tarefa visando o resultado estabelecido pela chefia. Esse cara aqui não é equipe, esse cara aqui é uma característica do grupo, ok? B. Seu trabalho é o resultado de um esforço conjunto. Opa, melhorou, né? Aí, ó. Conjunto, ok. Esforço conjunto é equipe. Mas, se houver algum erro, o único membro pode ser responsabilizado por isso. O que está falando aqui? Ele mandou até bem, né? Olha só. É em conjunto, ok. Mas se um cara pisar na bola, o que vai acontecer? Somente esse cara que pisou na bola vai ser responsabilizado. Errado, porque outra característica importante do trabalho em grupo é o seguinte, o trabalho em equipe é o seguinte, a responsabilidade é compartilhada. Todos os membros da equipe vão sofrer aí. Então, o único aqui deixou errada a questão. Né? Ele não é o único, todos. Né? Vamos lá. C. Cada membro sabe o que os outros estão fazendo. Opa, isso aqui significa interatividade, né? Então, uma equipe, né? Tem objetivos comuns, claro, e desenvolve metas coletivas aí, ó. Coletivas, oposto de individual, ó. Ou seja, a resposta que não tem nenhum erro é a letra C, que tudo que está escrito na letra C diz respeito ao trabalho em equipe. Vamos comigo aqui. D. Cada membro pode escolher as atividades que deseja realizar, de acordo com as suas preferências e interesses. Olha, cada membro, ou seja, eu, individualmente, né, vou escolher o que fazer de acordo com o meu gosto e interesse. Ou seja, é um trabalho individualizado. Aqui não é um trabalho em equipe. Então, está errada a letra D. E. É um conjunto de pessoas com objetivos comuns, as quais se reúnem por afinidade. Rapaz, conjunto de pessoas com objetivos comuns é o conceito clássico do trabalho em grupo, tá certo? Então, aí duas questões que nós aprofundamos e cada alternativa dessa aqui nós conseguimos aí explorar um pouquinho mais. Bacana? Então, vamos lá. Letra C é o gabarito dessa questão. Para fechar, tá, o assunto diferença entre grupo e equipe são coisas diferentes, tá certo? Você tem que ter aí uma visão sobre isso, tá certo? Você tem que ter um juízo de valor. Vou fechar com esse mapa mental aqui, que foi utilizado por diversos exercícios aí de concurso. Comparação entre grupos de trabalho e equipes de trabalho. Então vamos lá. Ó, grupos de trabalho, tá? Você tem aqui, ó, 5 pessoas, tá certo? Todas elas são uma caixinha, todas elas são amarelas, ou seja, tem afinidade comum, só que elas estão trabalhando, ó, de forma isolada. Isolada. Já na equipe, as 5 caixinhas, ó, interativa, todo mundo conversa com todo mundo, tá? Todo mundo conversa com todo mundo aqui tem uma sinergia, tem responsabilidades. Tá? Então, esse aqui é um trabalho em equipe. Bacana? Fechou? 10, né? Trabalho em equipe. As características, objetivo, ó, no grupo, compartilhar informações. Do objetivo, desempenho coletivo. Então, tem que estar a palavra desempenho coletivo nas questões. Ó, sinergia positiva na equipe. Sinergia neutra e, às vezes, negativa. Responsabilidade individual e mútua. Né? Aqui, individual. Habilidades complementares e aleatórias e variáveis. Então, aqui, para fechar esse assunto, trabalho em equipe versus grupo. Ok? Fechou. Outro assunto que costuma ser cobrado é que é o seguinte, aí agora estou trazendo vários assuntos assim, que faz parte do trabalho em equipe, que algumas teorias que são cobradas. O professor unificou todas essas teorias que são cobradas em concurso nessa aula. O examinador quer saber para você o seguinte, o examinador pergunta lá para você assim, o grupo está em desintegração. Professor, desintegração, eu assisto televisão, desintegrar, acabar, terminar.
E não existe grupo de desintegração, equipe em desintegração. Existe, né? Então é o seguinte, existe uma teoria que fala o seguinte, que todo trabalho em equipe, ela passa por fases, não é isso? Formação, conflito, normatização, desenvolvimento e desintegração. E o examinador cobra isso, ele quer saber, estágio do conflito, da normatização, você tem que saber. Então, muito simples, tá? Não precisa aprofundar muito, você tem que ter só o quê? O juízo de valor. Então, os grupos de trabalho, as equipes de trabalho, esquece a palavra grupo eu já falei lá no começo, né? Passa por estágio de desenvolvimento. E os estágios são, primeiro estágio, a formação. O que é formação? A apresentação dos membros dos grupos, né? Tá? A formação dos membros de grupo. Nós temos que lembrar que nós estamos estudando administração, tá? E a administração são as organizações formadas por pessoas. E as organizações utilizam dessa ferramenta do trabalho em equipe para atingir os seus resultados. Então, lá nas organizações, vamos formar uma equipe de trabalho. Primeiro estágio para essa equipe se formalizar é o quê? A formação. Na formação, a apresentação dos membros do grupo, tá? Que grupo? Da equipe de trabalho. Perdão, desculpa aí, galera, tá? Então, primeiro, tá aí, tá? Segundo, incrível, grupo, sinergia, tem o conflito, com certeza, né? Ou seja, pessoas diferentes, pessoas com ideias, conceitos, especialidades diferentes, pessoas reunidas no mesmo lugar, vai gerar um pouco de atrito para fazer um ajuste ou negociação dos objetivos do grupo a serem atingidos de forma coletiva. Então, o segundo estágio é o estágio do conflito. Então, primeiro, formam-se as pessoas, segundo o povo lá bate boca, discute o que quer, quem vai fazer o quê, etc, etc. E aí você passa o conflito. Depois do terceiro, você superou a fase da negociação do grupo, então existe uma fase de discussão intensa no grupo, que é chamada de conflito. O examinador quer saber isso de você e isso cai na prova. Depois que passou essa fase, nós temos a fase da normatização, a fase do consenso. O que acontece nessa fase do consenso? Beleza, nosso objetivo é esse, a meta coletiva é essa a ser alcançada, esses são os papéis das pessoas, isso vai ser nosso sistema de comunicação, nosso sistema de decisão, nosso sistema de trabalho, normatiza essas regras e põe o povo para correr atrás. Colocar o povo para correr atrás é depois da fase da normatização. É o item 4, que é a fase do quê? Do desempenho, ou seja, a fase da produtividade, o povo vai correr atrás. Conseguiu cumprir aquilo que foi negociado, aquilo que teve consenso, tudo, vai para a última fase da equipe de trabalho, que é a desintegração. Os objetivos são atingidos. Bacana? Então, o seguinte, para a prova de concurso, a primeira coisa que nós estudamos hoje foi a diferença de grupo versus equipe. Bacana, pode ser um potencial de prova. Segundo potencial de prova, os estágios para o desenvolvimento da equipe de trabalho. Formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração. Professor, duvido que isso caia em prova. Duvida? Então você acabou de perder essa aposta, né? Vamos aqui, uma questão de 2015 do CESP. O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definido pelas etapas de formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração. 5, bacana. Então, até aqui, já resolvendo a questão, ela está absolutamente correta. Lembre do padrão do CESP. Toda questão do CESP, cada item a ser julgado, o cara coloca aí, tá certo? Duas variáveis para você analisar, né? No mínimo, né? Então, a primeira está correta. Segundo, na etapa normatização, que é a terceira etapa, né? Tem-se o início de um processo de ajuste ou de negociação com a finalidade de estabelecer o que será realizado e por quem e qual maneira. Gente, está errado. Não é na normatização que ocorre isso, né? Na normatização você vai definir as regras, né? Esse aqui, na verdade, é a fase do famoso conflito. Olha aí. Conflito. Então está errado, porque não é normatização. Professor, papo reto, professor, eu não teria condições de acertar uma questão como essa, né? Mas você viu como é fácil, né? Então trouxe aí
Não precisa se aprofundar muito, na administração tem muito disso, gente. Se você tem aí um juízo de valor sobre o assunto, você manda ver, cara. Você consegue raciocinar, tá? O terceiro ponto da aula, tá? Presta atenção. Esse terceiro ponto da aula, o professor chamou tipos de equipe, tá? Tipos de equipe. Nós temos vários tipos de equipe. Nós temos aí, ó, equipes de alto desempenho, equipes autogerenciáveis, força-tarefa, nós temos comitê, nós temos equipes funcional cruzada, virtuais, tá? Nós temos aí diversos tipos de equipe, né? E aí o professor pegou diversas teorias e todas aquelas nomenclaturas, todos aqueles conceitos específicos de tipos de equipe, o professor trouxe para a aula. Então, o terceiro ponto chama-se tipos de equipe. Primeiro, qual foi? Grupo versus equipe, potencial questão de prova. Terceiro, as fases de elaboração de uma equipe de trabalho. Agora, os tipos, né? Tipos, né? Aí, pesquisando, né? Toda aula que o professor prepara, eu faço aí uma pesquisa intensa, né? Horas e horas de pesquisa, encontrei esse provérbio africano aqui, muito interessante. Se quer ir rápido, vá sozinho. Tá? Vá sozinho, exatamente. Se quer ir longe, vá em grupo. Olha a diferença, né? Ó, se quer ir rápido, vá sozinho. Tá? Se quer ir longe, vá em grupo, ou seja, em equipe, né? Daí esse provérbio aí. Vamos lá. Primeiro tipo, equipes de trabalho autogerenciadas. Né? Auto é si próprio, né? Então se gerencia a si próprio. Tá? Vimos um pouco desse assunto lá da tipologias organizacionais, que é chamado lá de equipes autogerenciáveis, não é isso? Ok. São equipes autônomas, ó, auto, né? Que podem não apenas solucionar problemas, mas também implementar as soluções, assumir total responsabilidade pelos seus resultados. Então, ela não precisa de uma supervisão, de uma chefia intensa, já produz seu próprio resultado. Né? O sonho de todas as organizações é ter equipes autogerenciadas, inclusive do Estado. Né? Da administração pública tem um traço muito inerente à tal da hierarquia, chefia, autoridade, responsabilidades, né? Não é isso? Comando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que o custo dessa hierarquia, dessa verticalidade, é gigante para o Estado. Né? O sonho da sociedade para com o Estado é que tivesse equipes aí autogerenciáveis e dava conta do resultado aí, sem esse poder fiscalizatório, hierarquia gigante que existe. Né? Comigo aqui, outro tipo de equipe de alto desempenho. Professor, o que é isso? Aquelas equipes que produzem o quê? Muito desempenho, resultado acima da média. O que vem a ser alto desempenho? Primeiro, o resultado é produzido e é positivo. E esse resultado que é positivo, ele é acima do resultado normal, tá? Bem acima, alto desempenho, autoprodutividade, né? As características dessas equipes possuem são as seguintes: visão e senso de propósito. Olha aí, visão e senso de propósito. Ou seja, você só pode ser, cara, uma equipe de alto desempenho se você acredita naquilo, e se aquilo que você está tendo, que você está fazendo, vai agregar algo positivo, né? Aqui, aí trazendo um pouquinho aí do emocional, é uma motivação por aproximação, tá? Por aproximação, não por afastamento. Então você tem que acreditar em algo, né? Ó, comunicação aberta, tá? Confiança e respeito mútuo são características dessas equipes de alto desempenho. Liderança compartilhada, ou seja, que não há aquela estrutura do chefe, né? E claro, com certeza deve ter tem um responsável, só que esse responsável ele compartilha a sua liderança com os demais membros da equipe, né? Procedimentos de trabalho eficazes, né? São altamente eficientes, com certeza, até para produzir mais, né? Quanto mais eficaz o trabalho, mais eficiente, mais você produz, né? Menos você desperdiça, menos você gasta, menos despesa você tem. Criação a partir das diferenças, ou seja, muito importante esse conceito, preste atenção. Para se formar a equipe de alto desempenho, você tem que ter o quê? Pessoas diferentes nessa equipe, né? Para poder produzir algo a mais, algo novo. Capacidade de adaptação e flexibilidade, com certeza, e aprendizagem contínua, até para conseguir manter
a alta produtividade e o alto desempenho. Bacana? Então, nós vimos aqui autogerenciáveis, alto desempenho. Agora, nós vamos ver um cara chamado equipes multifuncionais, tá certo? E multifuncionais e interfuncionais, mesma coisa, né? Professor, vamos lá, olha aqui comigo, cara. Multifuncional, ó. O aluno tem que começar a desenvolver esse tipo, cara, de entendimento aqui. Tá? Isso aqui é muito importante, né? A semântica das palavras, né? Multi significa vários, né? Ó. Funcionais vem da palavra função. Lembra lá, função, né? Funções da organização são várias, né? Ou seja, vai ser uma equipe formada por vários setores da empresa, tá? Interfuncionais, né? O professor, eu estou preparando, trocar um pouco de assunto aqui, estou no meio da aula, mas é muito importante, né? Eu respiro concurso público todos os dias, né? Eu não consigo me desligar, cara. Até no cinema eu fico vendo um negócio, vendo um filme e tal. Eu sempre fico assim, porque eu gosto e vivo disso, né? E o professor começou aí a testar seu próprio produto. Estou fazendo algumas provas de concurso. E um fato que aconteceu, tá? Preste atenção. E eu vou gravar um vídeo sobre esse fato, né? Eu fiz um concurso para o Instituto Federal de Mato Grosso só para testar, para ver como é que estava, tal, né? E a minha assessoria do LAC fez a minha inscrição. Só que a minha assessoria tinha que fazer para as áreas de administração, para assistente administrativo. E o cara, ele fez do cargo de TI, Tecnologia da Informação. Olha só, por que eu estou explicando isso? Papo reto com você. Cheguei à prova de português, eu tenho sempre alguma dificuldade de português, tá? Achei que fiz uma prova boa. Veio a prova de informática, super confiante, cara. Falei, puta, sei todas, né? Só tinha uma que eu não sabia, tá? Uma que eu não sabia que caiu sobre o LibreOffice, que é o genérico do Word, não é isso? Do Word, alguma coisa assim. E o comando que ele pediu lá no Word o comando era percentual, alguma coisa. Aí eu falei assim por dedução. Se no Office é isso, eu vou marcar isso aqui, né? Foi lá, era essa mesmo, ou seja, eu consegui ganhar esse ponto. E veio a prova de legislação, 5 questões, tranquilo. Tinha 2 questões ali que eu não sabia porque eu tinha esquecido da lei. Aí já estudei a lei, já revisei a lei, pode cair de novo. E aí chegou na hora da prova de conhecimentos específicos. Cheguei lá, só assunto de TI. Algoritmo, insert, não sei o quê, coisa que 20 questões disso. Nunca estudei isso, não tenho nem vocação para isso. E aí? E aí eu tinha 3 opções. A primeira opção, entregar o caderno de prova, assinar o termo de desistência do concurso, porque estou saindo antes das 2h30, que era estipulado no edital. Essa é a primeira opção. A segunda opção, ficar até 4h30 da tarde para ir embora, para não ser eliminado, mas não levaria o cartão. E ficar até as 5h30 da tarde lá, tá? Ficar até 5h30 da tarde. E nas 5h30 da tarde eu iria levar o caderno de provas comigo, né? E claro, na opção 2 e 3 eu ia tentar resolver. Eu optei pela opção 3, ficar até 5h30 da tarde, com base no meu conhecimento que eu tenho de vida e de questões, fazer a prova. E eu comecei assim. Multifuncional, vários função. Entre o que? Funções, né? Aí chegava as respostas. Fazia tal. Tinha alguma coisinha que eu tinha uma noçãozinha, tal, fiz aqui, corri ali. Tem umas que eu não sabia absolutamente nada, eu usei a técnica do chute. Moral da história. Fiz todas as questões, não sabia nenhuma questão. Conferi o gabarito, vai lá. De 1 a 20, que eram 20 questões. Pergunto, vai lá, chuta aí, quantas questões que o professor acertou só com esse senso de vivência que eu tenho de administração. Tá? Isso contou muito, valeu. Quantas questões o professor acertou? Fala lá, rapaz, vai lá. Sabe quantas? 10 questões.
50% da prova. Isso não foi chute, cara. Não foi chute. Tá? Então, estou gravando um vídeo dessa interpretação que eu tive nessas 20 questões aqui. Eu digo mais, depois eu corrigi, tá? Teve 2 questões ali que eu errei, porque eu fui contra o meu próprio conceito de lógica, de estatística, tá certo? Tá? De combinação, de interpretação das palavras. Fui fazendo as ligaçõezinhas assim, cheguei na... Então eu vou fazer isso aí, vou corrigir. Por que eu estou falando isso? Porque a administração tem muito disso, cara. Ó, multifunção. Você tem que entender a semântica, né? Ó, com esse conhecimento, cara, ninguém segura você, tá? Vamos lá, vamos para a aula, porque senão o cara já me colocou, já fez aí a avaliação negativa. Mas o professor tem a obrigação de passar